Meu nome é Ethan Mitchell, e nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em um instante, mas mudou. Em um momento, eu estava vivendo a vida que conhecia, enraizada no mundo familiar ao meu redor. No outro, fui transportada para um reino além de qualquer compreensão que eu já tivesse tido. O que experimentei durante aquele breve, mas profundo afastamento da realidade desafia a descrição. Encontrei maravilhas impossíveis de explicar e revelações tão alarmantes que me abalaram profundamente. Foi então que conheci Jesus, e ele me alertou sobre o caminho perigoso que nosso país está trilhando, um caminho intimamente ligado à tecnologia, à marca da besta, a figuras como Derek Shaw e ao papel do presidente dos Estados Unidos. Agora, sinto uma urgência profunda e inegável de compartilhar tudo o que experimentei, de transmitir a mensagem que me foi dada. Deixe-me levá-lo de volta ao momento em que tudo mudou. Era um dia comum, como qualquer outro. Eu estava em casa em Portland, Oregon, terminando alguns papéis, me sentindo um pouco mais cansado do que o normal, mas não pensando em nada sobre isso. Eu não tinha a mínima ideia de que algo profundo estava prestes a acontecer. Então, do nada, uma dor aguda e lancinante atravessou meu peito, uma sensação tão intensa que me forçou a largar os papéis em minhas mãos. Minha visão começou a ficar turva e, em instantes, meu corpo inteiro pareceu se incendiar com um calor insuportável. Cada músculo parecia congelado, paralisado no lugar. O pânico surgiu em mim enquanto eu tentava gritar por ajuda, mas meu corpo me traiu. Meu coração batia violentamente em meu peito, seu ritmo irregular, antes que tudo de repente escurecesse, como se um interruptor tivesse sido acionado, cortando meus sentidos. No abismo que se seguiu, eu estava perdido em um mar de confusão. Meus ouvidos zumbiam com um som ensurdecedor, e meus pensamentos pareciam fragmentados, como pedaços de um espelho quebrado. Cada tentativa de respirar era inútil, como se meus pulmões tivessem parado de funcionar. A dor era avassaladora, dominando cada fibra do meu ser. Mas dentro dessa agonia, algo inesperado ocorreu, havia uma sensação de separação do meu corpo. Eu ainda podia sentir a dor, mas me sentia separado dela, como se a estivesse observando à distância. Foi então que a percepção arrepiante me atingiu, eu poderia estar morrendo. O terror me agarrou como um torno, mas lutei contra ele com cada grama de força que me restava. O medo era paralisante, e perdi a noção do tempo. Não sabia dizer se estava naquele estado há meros segundos ou uma eternidade. Então, tão rapidamente quanto a dor chegou, ela começou a desaparecer. Era como se nunca tivesse existido. Senti uma repentina e inexplicável ausência de peso, uma sensação diferente de tudo o que já havia experimentado. E naquele momento, eu sabia que algo havia mudado. Eu não estava mais no meu corpo. Eu havia transcendido o reino físico, e o mundo ao meu redor era um borrão de energia caótica. Eu podia ver minha forma imóvel abaixo, mas parecia que eu estava flutuando acima dela, desconectado, livre e aterrorizado. Eu podia ver que alguém tinha ligado para o 911, suas ações frenéticas e urgentes. Notei uma vizinha, Maya Thompson, correndo, seguida pela chegada de paramédicos. Suas vozes carregavam uma sensação de urgência, mas eu não conseguia entender suas palavras. Enquanto falavam um com o outro, tentei entrar na conversa, mas parecia que estávamos falando línguas completamente diferentes, como se estivessem operando em um comprimento de onda que eu não conseguia alcançar. Naquele momento, me vi suspenso entre dois estados de ser presente, mas distante. Uma quietude profunda se instalou ao meu redor, um aquietamento de meus pensamentos. Meu pânico, antes avassalador, lentamente desapareceu em uma estranha sensação de distanciamento. Era como se eu tivesse saído de mim mesmo, me tornando um mero observador em uma história que um dia foi minha. Eu os observei trabalhando em meu corpo, realizando o RCP com precisão metódica. Eles estavam anunciando os tempos,
administrando choques com as pás, falando urgentemente sobre meu pulso. Havia um desespero palpável em suas ações, mas não senti nenhuma conexão com isso, nenhum medo ou tristeza. Estranhamente, senti pena deles, pois seus esforços frenéticos pareciam fúteis aos meus olhos. No entanto, não senti nenhuma angústia pessoal. Era como se eu já tivesse passado do ponto sem volta, como se eu fosse um espectador em um momento em que não tinha mais lugar. De repente, me senti envolvido por um brilho suave e quente. No início, era uma luz fraca, quase imperceptível, mas rapidamente ficou mais forte, envolvendo-me em seu abraço gentil. O terror da situação começou a desaparecer em uma calma surpreendente, uma aceitação silenciosa que me invadiu. Tudo que antes parecia tão urgente, minhas preocupações diárias, minha agenda, as tarefas que antes pareciam monumentais, agora parecia tão trivial, tão insignificante no grande esquema das coisas. Naquele breve e fugaz momento de existência, eu entendi, talvez pela primeira vez, o quão frágil a vida realmente é. Enquanto eu ainda conseguia ver minha forma física deitada ali, imóvel, senti um puxão inesperado, uma força invisível gentilmente me guiando para cima, me atraindo em direção a algo muito além do mundo que eu conhecia. Era uma sensação de liberação, de me mover em direção a algo maior, algo que eu nunca havia compreendido completamente antes. Eu pairava sobre meu próprio corpo, tentando dar sentido à cena diante de mim. A confusão que girava em minha mente era quase impossível de articular, mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de familiaridade. Eu sabia, sem dúvida, que não estava mais em um estado normal de ser. Minha forma terrena estava abaixo, mas eu estava em outro lugar completamente, em algum lugar que eu ainda não conseguia compreender completamente. Enquanto os paramédicos continuavam seus esforços abaixo, cada segundo parecia se estender, distante e separado, como se eu estivesse assistindo a cena através do vidro grosso de um espelho unidirecional. E enquanto eu observava, percebi que tudo ao meu redor, a sala, meu corpo, o movimento frenético dos paramédicos, parecia não ter a energia vibrante que já teve. Não era que estivesse escuro, mas sim que as cores, a vida, pareciam silenciadas. Em contraste, eu me sentia leve, quase sem peso, como se estivesse flutuando, livre do peso do mundo abaixo. Em vez de sentir medo ou ansiedade, senti uma sensação avassaladora de curiosidade. Onde eu estava? O que estava acontecendo comigo? E, o mais impressionante, por que me senti tão calmo, tão sereno diante de um momento tão caótico? Naquele espaço suspenso, o tempo pareceu desacelerar, e senti uma mudança sutil. O barulho e a comoção na sala começaram a desaparecer na distância, substituídos por uma sensação suave de puxão, como se algo estivesse me afastando suavemente, mas insistentemente, da cena. Não resisti. Parecia natural, como se bem no fundo eu soubesse que isso não era um fim, mas uma transição, uma travessia para algo novo. Embora eu nunca tivesse morrido antes, pelo menos não na minha memória consciente, não havia instinto para lutar contra isso. O mundo dos vivos parecia desaparecer, como se estivesse escapando do meu alcance. Não consigo me lembrar de uma porta ou portão físico, mas havia uma sensação inegável de que eu estava cruzando de um reino para outro, indo além do limiar do que eu conhecia. Os sons dos paramédicos, seus chamados desesperados e tentativas de me reanimar, ficaram fracos, até que tudo o que restou foi um silêncio profundo. Mas não era um vazio, era um silêncio cheio de possibilidades, como um céu aberto se estendendo infinitamente diante de mim. Minha consciência se expandiu, e eu me senti entrando em algo vasto, algo desconhecido, como se estivesse entrando em um reino completamente novo, um que eu ainda não conseguia compreender completamente, mas que parecia estranhamente acolhedor. Não era um espaço físico tangível, sem paredes, sem tetos, sem limites definidores como uma sala recém-construída. Em vez disso,
era um reino onde pensamentos, emoções e experiências se manifestavam em formas vívidas, quase tangíveis. Quanto mais fundo eu me aventurava, mais eu me tornava consciente de algo extraordinário acontecendo dentro de mim. Os medos que antes governavam minha vida, preocupações com dinheiro, relacionamentos, o fim inevitável, começaram a se dissolver no nada. Eles pareciam tão pequenos, tão insignificantes naquele lugar, como se fossem meras ilusões desaparecendo no fundo. Havia uma profunda sensação de que eu era parte de algo muito maior, algo que existia além dos limites da compreensão humana. Era uma percepção reconfortante e assustadora. Eu me senti humilde pela magnitude do que estava além do véu da existência diária. Eu tinha passado tanto da minha vida preso em limites estreitos e autoimpostos, e agora eu estava diante da vastidão do universo, algo que eu não poderia imaginar enquanto estava vivo. Neste momento, eu entendi o quão pequenas minhas preocupações anteriores tinham sido. À medida que eu me movia mais, uma mudança sutil, mas inegável na atmosfera chamou minha atenção. Um limite, embora não fosse de natureza física, estava presente. Não era marcado por nenhuma barreira tangível, mas a própria energia ao meu redor parecia mudar. Cruzar esse limite parecia nada menos que monumental, como se eu estivesse passando de uma realidade para outra, de um universo para outra dimensão inteiramente. No instante em que passei por aquele limite invisível, uma profunda sensação de conhecimento se instalou dentro de mim. Eu entendi que voltar para minha antiga vida, se é que isso era possível, não seria fácil. O mundo que eu conhecia, com todas as suas complexidades e distrações, parecia distante agora. Uma profunda onda de aceitação tomou conta de mim e, naquele momento, percebi que não havia como voltar atrás. Eu não tinha escolha a não ser me render ao que estava se desenrolando, abraçar o desconhecido. Embora minha identidade como Daniel Pierce ainda estivesse intacta, havia uma consciência sutil de que, naquele lugar, nomes e rótulos não tinham mais o mesmo significado. Eu sentia como se estivesse me livrando das camadas de quem eu tinha sido, como se algo muito mais significativo e transcendente estivesse começando a se desenrolar. Além desse limite, encontrei um espaço que parecia infinito e íntimo ao mesmo tempo, um lugar onde o conceito de tempo e espaço parecia irrelevante. A própria noção de distância estava distorcida. Não estava apenas na minha frente, estava ao meu redor, abrangendo tudo de uma forma que desafiava a explicação. Então, emergindo desse vasto espaço, um túnel radiante apareceu. A luz dele era diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Não era simplesmente brilhante, carregava um calor, uma energia gentil e nutritiva que me envolvia. Parecia inteligente, como se a própria luz tivesse uma consciência tecida em seus raios, uma sabedoria que me alcançava em uma linguagem além das palavras. Fiz uma pausa, permitindo que meus sentidos se ajustassem a essa nova realidade, minha mente lutando para compreender o que estava se desenrolando diante de mim. Não havia medo, nem hesitação. A luz era convidativa, sua presença era calmante, terna e reconfortante. Não senti peso físico, nem necessidade de respirar. Era como se a própria essência do meu ser não estivesse mais presa às limitações terrenas. Em vez disso, me senti atraído para a frente, um puxão suave me incitando a me aproximar da passagem luminosa que parecia prometer algo além da existência mortal. Embora houvesse uma parte de mim que pudesse ter hesitado, se contido por cautela ou medo do desconhecido, tudo naquele lugar me convidava a seguir em frente. Não havia nada aqui a temer, apenas calor, apenas uma profunda sensação de boas-vindas. À medida que me aproximava do túnel, comecei a sentir vibrações, não de som, mas de energia pura. Era como se o próprio ar ao meu redor estivesse vibrando, ressoando com uma linguagem que eu não conseguia entender, mas que se comunicava diretamente com as partes mais profundas do meu ser. Essas vibrações pareciam música, mas não do tipo que eu conhecia na Terra. Não havia instrumentos, nem vozes,
mas a sensação em si era harmoniosa, como se a própria essência da luz estivesse falando comigo, oferecendo a garantia de que eu estava no caminho certo, que essa jornada era para ser. Era uma forma de comunicação diferente de tudo que eu já havia experimentado. Tentei processar a maravilha do que estava acontecendo, mas a lógica e a razão pareciam completamente inadequadas diante dessa experiência avassaladora. Apesar da confusão, tomei a decisão de entrar totalmente no túnel. O movimento não era exatamente um passo, era mais como uma deriva, como se o próprio ar ao meu redor me carregasse para frente. E no momento em que entrei, fui consumido pelo calor e pelo amor, um abraço que me fez sentir como se tivesse retornado para casa depois de uma longa ausência. A vida que eu conhecera na Terra, com todos os seus problemas e lutas, agora parecia um mundo distante. Por um breve momento, me perguntei se sentiria falta disso, do mundo dos vivos. Mas, surpreendentemente, qualquer sentimento de desejo ou nostalgia foi ofuscado pela paz avassaladora que me inundou. Era como se eu finalmente tivesse encontrado onde eu realmente pertencia, um lugar onde tudo estava em harmonia, onde todas as preocupações derretiam. Naquele espaço, havia um entendimento tácito de que eu estava vislumbrando algo que inúmeras almas ao longo da história tentaram descrever, um vislumbre da vida após a morte, do que está além do mundo físico. Conforme me aventurei mais fundo no túnel, a luz ao meu redor se intensificou, e comecei a notar silhuetas vagas se movendo nas bordas da minha percepção. Essas figuras pareciam familiares, mas não eram totalmente distintas. No entanto, eu podia sentir a presença delas, e de alguma forma, sabia que elas estavam me guiando em direção a algo maior, algo muito além do que eu poderia ter imaginado. Enquanto eu viajava pelo túnel, eu estava cercado por presenças, sem forma, mas inconfundivelmente reais. A existência delas era inegável, como se estivessem me guiando pela passagem luminosa, garantindo que eu não me perdesse neste corredor radiante. Embora não tivessem rostos, senti sua presença como se estivessem silenciosamente me observando, me oferecendo segurança e apoio. Eu podia sentir sua compaixão, seres que se importavam profundamente com minha jornada, talvez entes queridos que haviam falecido, ou talvez até mesmo figuras celestiais em uma missão sagrada. Naquele momento, o tempo parecia irrelevante. Se eu estava viajando por segundos, minutos ou horas, eu não sabia dizer. O fluxo do tempo simplesmente não importava naquele lugar. O túnel parecia se estender infinitamente, mas paradoxalmente, parecia que poderia entrar em colapso em um ponto singular. Era um reino onde a compreensão convencional do tempo e espaço lineares não tinha influência. A luz que me envolvia não era apenas iluminação, era um guia, me levando para o que quer que estivesse além, e eu confiava nela com todo o meu ser. Assim que me acomodei no calor desta jornada etérea, uma mudança ocorreu. O túnel começou a se dissolver, e eu me vi emergindo em uma vasta extensão aberta. Era diferente de tudo que eu já havia encontrado na Terra, nem céu nem paisagem. O ambiente era fluido, ilimitado e indescritível, sua vastidão se estendia além dos limites de qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Naquele espaço, um pensamento passou pela minha mente. Poderia ser o paraíso, ou talvez algum tipo de reino intermediário. No entanto, eu não tinha respostas, apenas a sensação de estar suspenso em um lugar além da compreensão. Era como se eu estivesse na borda de uma tela panorâmica, mas esta não era uma exibição visual comum. O que vi não foi simplesmente uma série de imagens, foi uma experiência imersiva, cada memória se desenrolando como uma cena de um filme, vívida e cheia de emoção. Não foram flashes aleatórios, mas momentos cuidadosamente selecionados da minha vida, momentos que me moldaram, momentos que me definiram. O que mais me impressionou foi a profundidade dessas lembranças. Não apenas observei esses eventos se desenrolarem, eu os revivi, com a intensidade e o peso emocional que eles carregaram no momento. Revivi os momentos em que fui gentil, quando machuquei os outros,
quando senti alegria e quando fui dominado pelo desespero. Foi uma revisão da minha vida exposta, e não foi apenas da minha perspectiva. Em cada cena, eu podia sentir o impacto sobre aqueles ao meu redor. Quando eu falava palavras duras, eu sentia a dor que elas causavam. Quando eu oferecia uma mão de conforto, eu sentia o alívio e a gratidão da pessoa que eu ajudava. Era como se eu pudesse ver e sentir o mundo através dos olhos de todos que eu já havia afetado. Isso não era apenas uma repetição visual, era uma imersão profunda e emocional, que me forçava a confrontar as consequências das minhas ações. Essa empatia intensa era chocante, mas também era esclarecedora. Ela me fez perceber quantas vezes eu tinha tomado minhas ações levianamente, como eu tinha falhado em considerar o quão profundamente minhas palavras e ações repercutiam na vida dos outros. Uma cena em particular me levou de volta à minha adolescência, quando eu havia descartado o conselho do meu pai com nada mais do que um revirar de olhos. Eu observei seu rosto, sua tristeza sutil, e senti o peso daquele momento, a dor que eu havia causado sem nem perceber. Em outra cena, eu me vi confortando um amigo que tinha acabado de perder alguém querido para ele. Enquanto eu estava no lugar dele, senti sua tristeza se transformar em consolo, não porque eu tinha as respostas, mas porque eu simplesmente apareci, oferecendo cuidado e empatia em seu momento de necessidade. Cada uma dessas memórias era crua e sem filtros, despertando um profundo senso de responsabilidade dentro de mim. Vi quantas vezes eu estava muito envolvido em minhas próprias preocupações para reconhecer ou responder às paisagens emocionais dos outros. Quanto mais eu revivia esses momentos, mais sentia uma mistura de vergonha e gratidão. Vergonha pelas vezes em que deixei de mostrar gentileza ou compreensão, e gratidão pelos momentos em que me apresentei, oferecendo amor e compaixão de maneiras que realmente importavam. Não houve julgamento aqui, nenhuma voz externa me condenando. Não era sobre punição ou recompensa, era sobre compreensão. Neste espaço, eu não estava sendo avaliado por algum poder superior. Em vez disso, tive a chance de entender a verdade no cerne da minha existência, que cada ação, cada palavra, cada interação, tem um impacto no mundo e nas pessoas ao nosso redor. A revisão panorâmica da minha vida não era sobre me repreender ou elogiar, era uma lição. Estava me ensinando algo profundo, que nossas ações, não importa quão pequenas pareçam, importam muito mais do que muitas vezes percebemos. Enquanto lágrimas brotavam em meus olhos, se é que lágrimas existiam neste reino, entendi a mensagem completamente. Ao refletir sobre a tapeçaria mais ampla da minha existência, comecei a ver como cada fio, seja tecido a partir de momentos de alegria ou tristeza, era parte integrante de um padrão muito maior. Cada ação, cada decisão que tomei, parecia reverberar muito além da minha própria experiência imediata. Ficou claro para mim o quão pouco frequentemente percebemos o impacto que temos na vida dos outros. Essa consciência tomou conta de mim como um despertar para uma verdade profunda, uma lei universal que governa o curso de nossas vidas. Enquanto o amor e a compaixão possuem o poder de curar e elevar, o egoísmo e a crueldade podem criar feridas duradouras, deixando cicatrizes que se estendem muito mais do que poderíamos imaginar. À medida que a revisão de vida continuava e começava a diminuir, fiquei maravilhado com a experiência. Embora eu não pudesse alterar o passado, percebi que os insights que obtive poderiam, talvez, moldar o curso do meu futuro, se um futuro na Terra me aguardasse. Eu não tinha como saber o que me esperava nessa estranha jornada além da vida, mas senti que tudo o que havia encontrado até aquele ponto estava me preparando para algo muito mais profundo, algo ainda a se revelar. Gradualmente, a vista panorâmica da minha vida começou a desaparecer, e me vi em um espaço de silêncio radiante. Não era a escuridão opressiva que se poderia esperar, nem era ofuscantemente brilhante. Em vez disso, o espaço parecia estar preenchido com um brilho suave e abrangente, um que parecia irradiar de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo.
Era uma presença silenciosa e serena que instilou uma profunda sensação de paz dentro de mim. No meio dessa quietude tranquila, uma profunda sensação de curiosidade se agitou dentro de mim. O que viria a seguir neste lugar estranho e sobrenatural? Foi então que senti uma mudança sutil no ar, como se a própria atmosfera ao meu redor tivesse mudado. A princípio, não era nada mais do que uma brisa suave, quase imperceptível, uma perturbação suave no ar que eu não conseguia identificar completamente. E então, uma figura começou a tomar forma diante de mim. Descrevê-la como humana não chegaria nem perto de capturar a essência desse ser. Era radiante, banhado por uma luz suave e etérea que parecia emanar de sua própria presença. Seu rosto, embora não totalmente distinto, irradiava um sereno e profundo senso de compaixão. Minha mente lutou para entender como categorizá-lo, mas a palavra Serafiel flutuou para a vanguarda dos meus pensamentos, como se fosse a única maneira de dar sentido ao que estava testemunhando. Este ser não se encaixava na imagem tradicional de um anjo com asas, como frequentemente retratado em pinturas religiosas, mas não havia como negar sua origem celestial. Havia uma presença inegável sobre ele, uma que transcendia qualquer compreensão terrena da forma. Serafiel não falava em palavras, mas em vez disso se comunicava comigo de uma forma que ignorava completamente a linguagem, por meio de um tipo de clareza telepática que ressoava profundamente em minha mente e coração. A comunicação era pura, direta e cheia de uma compreensão profunda. Eu sabia exatamente o que significava, mesmo sem a necessidade de linguagem falada. A mensagem de Serafiel era simples, mas profundamente reconfortante. Isso me tranquilizou, pois eu não tinha nada a temer, que eu estava segura e que minha jornada tinha um propósito, que estava se desenrolando em seu próprio tempo. Estranhamente, eu entendi cada nuance da mensagem, como se estivéssemos nos comunicando por uma conexão direta de mentes. Não havia confusão, nenhuma barreira para o entendimento. Era como se a essência do ser de Serafiel estivesse sendo transmitida diretamente para minha alma. Uma onda de amor tão profunda e abrangente jorrou de Serafiel, um amor incondicional que me deixou sem fôlego. Parecia um abraço sem braços, um amor tão vasto e infinito que estava além de qualquer coisa que eu já tivesse conhecido ou imaginado. Todas as minhas preocupações, arrependimentos e medos terrenos pareciam se dissolver no nada, desaparecendo no calor desse amor. Naquele momento, lembrei-me dos momentos da minha vida em que orava, às vezes em desespero, outras vezes em momentos de gratidão silenciosa. Percebi que, mesmo quando pensei que aquelas orações tinham desaparecido no vazio, elas tinham sido ouvidas. Serafiel transmitiu um profundo senso de compaixão que ia além da minha capacidade humana de compreender. Era como se todo o amor que eu sempre busquei tivesse sido reconhecido e abraçado neste espaço sagrado. Serafiel gentilmente me guiou mais profundamente neste reino etéreo, me encorajando a confiar no processo e a permanecer aberto a tudo o que estava por vir. Conforme avançávamos, comecei a notar formas sutis mudando à distância, outras almas ou entidades espirituais, talvez, mas a presença de Serafiel me tranquilizou sem palavras, tudo seria revelado em seu próprio tempo. Não havia necessidade de pressa, nem necessidade de entender tudo imediatamente. Meu foco, ao que parecia, precisava estar em aprender e receber o que estava sendo oferecido a mim neste momento. O que mais se destacou foi a completa ausência de julgamento desse ser celestial. Ele não estava lá para me condenar por meus fracassos ou para me elogiar por meus sucessos. Em vez disso, ele simplesmente existia em um estado de pura compaixão e compreensão, me oferecendo orientação sem qualquer senso de reprovação ou aprovação. Ele não estava preocupado com meus erros ou minhas realizações. Ele simplesmente queria me ajudar a entender, me mostrar o caminho a seguir e me oferecer o conforto do amor incondicional e da aceitação. Lá, uma força poderosa e silenciosa me guiou, me assegurando que eu era acarinhado por algo muito além de qualquer compreensão humana do amor.
Esse amor não estava vinculado a condições ou limitações, era um amor que transcendia tudo o que sabíamos. Naquele momento, eu podia sentir a presença do anjo não apenas oferecendo conforto, mas também me levando a um encontro mais profundo, que revelaria verdades mais profundas. Meu coração, embora talvez não o coração no sentido físico, mas a essência espiritual dele, pulsava de antecipação, como se pudesse sentir que algo monumental estava se desenrolando. Havia uma silenciosa sensação de urgência no ar, não do tipo que vem da passagem do tempo como conhecemos na Terra, mas um lembrete tácito de que havia um propósito que eu ainda não tinha compreendido completamente. A mensagem do anjo era cristalina, eu precisava permanecer aberto, pois havia verdades a descobrir, lições a aprender e experiências a compartilhar. Ao seguir a orientação do anjo, me vi movendo-me sem esforço por uma paisagem que desafiava os limites da descrição terrena. O espaço ao meu redor parecia brilhar e pulsar com luz, o ar cheio de redemoinhos radiantes, como fitas brilhantes que nunca paravam de se mover. Além dessas ondas de luz, uma cidade lentamente apareceu. Hesito em descrevê-la como uma cidade no sentido tradicional, porque era diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Havia uma inegável sensação de ordem, de algo imensamente proposital, mas sereno e calmo além da medida. As estruturas, se é que poderiam ser chamadas de edifícios, irradiavam uma luz interior. Elas não eram compostas de materiais terrestres como pedra ou vidro, em vez disso, pareciam ser criadas a partir da própria luz viva e pulsante, suas superfícies pulsando suavemente com vida, como se estivessem em perfeita sincronia com o ritmo deste reino. Os caminhos sob meus pés não eram duros e inflexíveis como mármore, em vez disso, eram suaves e convidativos, como se também estivessem vivos, oferecendo uma sensação de calor e boas-vindas. As cores ao meu redor eram indescritíveis, matizes que se estendiam além do espectro conhecido, tão vívidos e puros que invocavam sentimentos de pura alegria, paz profunda e admiração ao mesmo tempo. À medida que me aventurei mais perto, percebi a presença de outras pessoas neste espaço tranquilo. As ruas eram povoadas por figuras que irradiavam uma paz extraordinária. Algumas delas pareciam me notar, oferecendo sorrisos cheios de compreensão, mas não se intrometiam em minha jornada. Sem palavras, entendi que cada uma delas estava em seu próprio caminho, assim como eu estava no meu, compartilhando o mesmo propósito sereno. Havia uma sensação avassaladora de reverência que permeava toda esta cidade, como se cada ser aqui existisse em um estado contínuo de gratidão, amor e interconexão. Não havia pressa, nenhuma sensação de urgência, tudo se movia com um fluxo elegante e proposital. Meu guia angelical gentilmente me incentivou a olhar mais profundamente, a perceber o que poderia passar despercebido. De repente, minha visão se aguçou e comecei a ver os detalhes intrincados que tornavam este lugar tão extraordinário. Flores que pareciam ser tecidas de luz viva, riachos de água que brilhavam como cristal líquido e o próprio ar, que zumbia com um som não de ruído, mas de coros distantes e etéreos, suaves, calmantes e infinitamente reconfortantes. Era como se cada elemento deste lugar estivesse vibrando com vida pura e imaculada. Conforme eu continuava, sentia minha alma se expandindo a cada passo, como se estivesse absorvendo a própria essência da harmonia que preenchia este reino celestial. Não havia necessidade de questionar se eu pertencia aqui, a cidade em si parecia sussurrar que todos que entram são recebidos de braços abertos. E ainda assim, havia uma sensação de que essa jornada era unicamente minha, como se um caminho especial tivesse sido traçado só para mim, embora eu ainda não tivesse entendido o significado completo do porquê de ter recebido essa experiência incrível. Chegamos a um grande arco, imponente e majestoso, mas gentil em sua presença. Ele brilhava com uma luz dourada, como se fosse um portal para outro mundo. Meu guia sinalizou que deveríamos entrar. Ao passar por baixo dele, senti uma onda de calor e compaixão me envolver, um abraço que parecia irradiar do próprio ar. Diante de mim,
uma vasta praça se estendia, aberta e acolhedora. O espaço estava cheio de uma música suave e etérea que parecia emanar das próprias paredes que o cercavam. A presença do amor aqui era tão intensa, tão tangível, que quase parecia que podia ser tocada. Naquele momento, ficou claro para mim que cada detalhe desta cidade, suas estruturas, seu povo, a própria atmosfera, estava em perfeito alinhamento com uma verdade superior, uma harmonia maior que conectava todas as coisas de uma forma profunda e eterna. Este não era um reino governado pelo acaso ou mera casualidade, era um reino que prosperava sob uma ordem divina, uma lei superior que transcendia a compreensão humana. Enquanto eu observava o ambiente de tirar o fôlego, percebi que nossas percepções terrenas do céu mal arranhavam a superfície do que realmente existe além. Não importa o quão eloquentemente eu tentasse descrever esta cidade celestial, eu ficaria aquém. As limitações da linguagem terrena simplesmente não conseguem capturar a profunda beleza espiritual que se desdobrou diante de mim. Era uma beleza tão pura, tão sobrenatural, que até as descrições mais vívidas pareciam empalidecer em comparação. No entanto, apesar de todo o seu esplendor, não conseguia me livrar da sensação de que esta cidade era apenas uma prévia, um vislumbre fugaz de algo muito maior. Algo mais profundo, algo mais extraordinário, me esperava além dos portões dourados da cidade. Senti meu coração, talvez mais precisamente, meu espírito, tremer de antecipação, pronto para receber qualquer revelação divina que logo seria revelada. Havia uma certeza inegável dentro de mim de que cada momento da minha vida, incluindo minha morte, me levou a este ponto, a este lugar sagrado, para um propósito que logo se tornaria cristalino. À medida que me aventurava mais profundamente na cidade, fui subitamente dominado por uma presença poderosa. Era diferente de tudo que eu já havia encontrado antes. Enquanto o guia angelical que me acompanhava, Jonathan, exalava paz e compaixão, esta presença era algo muito mais profundo. Era um peso, uma gravidade, uma força abrangente de amor tão imensa que eu mal conseguia permanecer de pé sob sua intensidade. Era como se o próprio ar ao meu redor mudasse, carregado com uma energia que encheu meu ser de admiração. Jonathan, sentindo minha reação, ofereceu um aceno reconfortante, e eu entendi, eu estava prestes a conhecer alguém de significado inimaginável. E então, lá estava ele. Samuel estava diante de mim, sua própria presença iluminando o espaço ao redor dele. Uma aura de luz radiante o envolveu, lançando todo o resto na sombra. Seu rosto era inegavelmente humano, mas havia um brilho divino em seus olhos, olhos que falavam de infinita bondade, compreensão ilimitada e um amor que superava qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Nenhuma pintura ou estátua terrena poderia capturar a profundidade de sua essência. No momento em que nossos olhos se encontraram, senti como se ele visse através do âmago do meu ser, cada alegria, cada tristeza, cada triunfo, cada fracasso, mas ele me amou sem condições, sem julgamento. Sem uma única palavra, ele deu um passo à frente e me abraçou. Aquele abraço, aquele abraço, era tudo. Foi mais do que um toque físico, foi uma profunda troca de amor divino e aceitação. Naquele momento, senti o peso de todos os meus fardos, culpa, medo, arrependimento, derreter, como se o amor dele fosse uma força purificadora que dissolvesse todo o traço de vergonha. Chorei, embora não tivesse certeza se lágrimas poderiam existir naquele lugar. Mas a liberação emocional que senti foi tão real como se lágrimas estivessem escorrendo pelo meu rosto, e foi avassaladora da maneira mais linda e curativa. Em seu olhar, não havia condenação, nem julgamento. Havia apenas um convite, um chamado para me aproximar, para me aprofundar mais no abraço do amor divino. Percebi, com uma clareza que penetrou minha alma, que ele conhecia a plenitude de quem eu era. Ele conhecia meus arrependimentos, as vezes em que machuquei os outros, os pensamentos egoístas que nublaram meu coração, a vergonha que escondi até de mim mesma.
No entanto, naquele momento, nada disso parecia importar. Ele me segurou como se nada, nem mesmo minhas falhas mais profundas, pudesse me separar de seu amor. Foi então que entendi, no sentido mais verdadeiro, o que o amor incondicional realmente significa, algo muito além da compreensão humana, algo que transcende todos os limites do nosso entendimento. Embora não tenhamos trocado uma única palavra em uma língua que eu pudesse reconhecer, eu o entendi perfeitamente. Era como se a própria essência de sua mensagem estivesse tecida diretamente no tecido do meu ser. Ele comunicou, sem falar, que eu importava, que cada vida importa, e que cada alma foi criada com um propósito divino. Ele deixou claro que cada um de nós carrega dentro de si uma centelha do divino, um desejo de se reunir com nosso Criador. Este não foi um sermão ou uma palestra. Foi uma transmissão direta da verdade, um despertar da alma. Enquanto ele me segurava, imagens e percepções inundaram minha mente. Vi vislumbres do mundo, pessoas lutando, nações em conflito, o rápido avanço da tecnologia e um mundo em necessidade desesperada de amor, misericórdia e verdade. Havia uma urgência inegável no ar, um chamado divino para que a humanidade se lembrasse do que realmente importa. Foi um lembrete de que o amor é a base de tudo, e que a misericórdia e a verdade são os princípios orientadores pelos quais devemos viver. E então, em um único e poderoso momento, senti que ele estava prestes a me mostrar algo ainda mais profundo, algo que me abalaria até o âmago. Antes de nos separarmos, Samuel olhou nos meus olhos mais uma vez, e eu sabia que o que viria a seguir me mudaria para sempre. O tempo pareceu parar, e naquele momento suspenso, uma profunda percepção tomou conta de mim: o amor era a pedra angular de toda a realidade. O amor que senti naquele instante não foi passageiro ou frágil, era a força mais poderosa e inabalável da existência. Era a base sobre a qual tudo repousava. À medida que o calor daquele momento permanecia, Gabriel lentamente me libertou de seu abraço. Embora parte de mim ansiasse por permanecer naquela conexão sagrada para sempre, entendi que ele tinha mais a revelar, conhecimento que moldaria a mensagem que eu estava destinado a levar de volta ao mundo dos vivos, uma mensagem nascida daquele abraço profundo. Gabriel gentilmente me levou em direção ao que parecia ser uma janela ampla e panorâmica com vista para o reino terrestre. O ar ao nosso redor parecia carregado com um significado mais profundo, e uma sensação avassaladora de gravidade preencheu meu ser. Era como se eu tivesse recebido um vislumbre raro e secreto do coração do próprio tempo, uma visão reservada apenas para os momentos mais cruciais. O rosto de Gabriel ficou sombrio, seus olhos se encheram de uma tristeza profunda e amorosa que falava muito sem uma única palavra. Era como se ele estivesse me preparando para algo pesado, algo que tocaria o próprio cerne da existência humana. De repente, a janela diante de nós foi iluminada com uma série de visões, imagens vívidas e convincentes do mundo abaixo. Vi pessoas vivendo suas vidas, presas na agitação das rotinas diárias, fazendo compras, trabalhando, cuidando de famílias e perseguindo suas ambições. Mas então, uma mudança começou a acontecer. Percebi que governos ao redor do mundo estavam introduzindo novos métodos de identificação, pequenos dispositivos que poderiam ser implantados ou usados, apresentados como ferramentas essenciais para segurança e conveniência. Inicialmente, as pessoas abraçaram essas inovações com entusiasmo, vendo-as como o próximo passo inevitável na progressão da tecnologia. No entanto, conforme continuei a assistir, vi como esses dispositivos começaram a evoluir para algo muito mais intrusivo. O sistema financeiro global começou a exigir que todas as transações fossem feitas por meio desses dispositivos. A princípio, parecia inofensivo, um pequeno preço a pagar pela promessa de eficiência moderna. Mas, abaixo da superfície, uma força mais sombria estava em ação, uma que prosperava no controle e na manipulação. Os governos justificavam o uso desses dispositivos de várias maneiras.
Alguns os promoviam como necessários para a saúde e a segurança, enquanto outros os enquadravam como um meio de garantir uma renda básica universal ou combater o crime e o terrorismo. No entanto, em cada caso, a verdadeira agenda foi obscurecida por camadas de promessas aparentemente benevolentes. Gabriel me permitiu sentir o medo e a confusão que começaram a se espalhar entre as pessoas. Aqueles que resistiram ao sistema enfrentaram ruína financeira, ostracismo social e até consequências legais. O que começou como uma ferramenta opcional gradualmente se transformou em um requisito obrigatório, aclamado como a solução definitiva para os problemas mais profundos da sociedade. Embora as visões nunca tenham nomeado isso diretamente, reconheci em meu espírito que o que eu estava testemunhando era o surgimento de uma nova forma de controle. Não se tratava apenas de tecnologia, era sobre uma lealdade espiritual mais profunda, uma rendição do livre-arbítrio a um sistema que buscava substituir a verdade e o amor divinos que Gabriel personificava. Era um sistema que rejeitava a própria essência do que Gabriel oferecia à humanidade. Também percebi que muitos líderes e guias espirituais estavam alertando seus seguidores, alertando-os contra os perigos desse novo sistema. No entanto, suas vozes foram abafadas por uma onda de medo e fascínio. As pessoas estavam com medo de perder suas casas, seu acesso a cuidados médicos e sua capacidade de sustentar suas famílias. Alguns sentiam que não tinham escolha a não ser obedecer, enquanto outros, sobrecarregados pela pressão, a abraçaram sem hesitação. No meio dessa turbulência, a tecnologia se tornou a porta de entrada para uma nova forma de controle global, um mecanismo invisível, mas poderoso, de conformidade que espalhou sua influência por toda parte. Mas, apesar de tudo, o amor de Gabriel permaneceu inabalável, uma presença constante diante da crescente escuridão, lembrando-me de que não importa o quão poderoso o sistema se tornasse, o amor era e sempre seria a força máxima que mantinha o universo unido. Embora sua expressão permanecesse composta, a tristeza em seus olhos era inconfundível. Ele me permitiu testemunhar que esse julgamento final não seria imediatamente óbvio. Viria envolto em argumentos aparentemente racionais, preocupações com saúde, segurança e estabilidade econômica. No entanto, por trás dessas justificativas superficiais, o verdadeiro objetivo era muito mais sombrio, afastar lenta mas seguramente a humanidade de sua dependência de Deus, empurrando-nos para uma submissão coletiva sob uma autoridade central com intenções malévolas. O perigo real não estava na tecnologia em si, mas na disposição da humanidade de abandonar sua bússola moral e espiritual diante do medo. À medida que a visão começou a desaparecer, uma sensação de desconforto persistiu em meu peito. Thomas olhou para mim com uma intensidade suavizada pela compaixão, incitando-me com um silencioso senso de urgência. Ele me impressionou com a mensagem crucial de que devo alertar os outros, que a liberdade mais preciosa que possuímos é a nossa vontade, guiada pelo amor e ancorada na verdade moral. Com um olhar que transmitia gentileza e um profundo senso de propósito, ele gesticulou para que eu o seguisse, sinalizando que havia mais a compreender, mais a entender sobre como essa ameaça iminente se infiltraria sutilmente até mesmo nas mentes mais brilhantes. A cena mudou rapidamente, e me vi atraído para uma nova visão, uma que estava inequivocamente ligada ao mundo moderno. Ali, diante de uma plateia, estava uma figura instantaneamente reconhecível, Jordan Anil. No pódio de uma conferência de prestígio, seu rosto irradiava entusiasmo enquanto ele falava sobre os últimos avanços na tecnologia de interface cerebral. A multidão explodiu em aplausos, completamente cativada por sua capacidade de remodelar o futuro, desde revolucionar tratamentos médicos até transformar a própria comunicação. No entanto, apesar da excitação no ar, senti um puxão mais profundo, um empurrãozinho silencioso de Thomas para prestar muita atenção, não apenas às promessas feitas, mas às correntes subjacentes de tentação que acompanhavam esses avanços.
Observei atentamente enquanto o anil demonstrava protótipos que permitiam que indivíduos acessassem a internet diretamente com suas mentes, controlassem membros protéticos com precisão quase sobrenatural e até mesmo melhorassem certas funções cognitivas. Na superfície, essas inovações eram nada menos que notáveis, oferecendo soluções transformadoras para pessoas com deficiências e o potencial de aliviar imenso sofrimento humano. Mas em meio à admiração e excitação, havia um aviso sutil, uma agitação dentro do meu espírito. A tecnologia, por mais inovadora que parecesse, carregava consigo um risco insidioso. Corporações e governos, deslumbrados pelo enorme potencial, despejaram vastos recursos para acelerar seu desenvolvimento. A linha entre consideração ética e ambição desenfreada tornou-se cada vez mais tênue. Nessa visão, observei o ritmo rápido dos ensaios clínicos, os padrões de supervisão desaparecendo na pressa de levar esses avanços ao mercado. Os participantes, ansiosos para abraçar essas inovações, descobriram que eram capazes de transmitir grandes quantidades de dados diretamente para seus cérebros, ignorando os processos lentos de leitura e aprendizado de idiomas. Parecia quase milagroso, mas, abaixo da superfície, uma nova forma de dependência começou a tomar forma. As pessoas achavam cada vez mais difícil distinguir seus próprios pensamentos dos fluxos de dados que estavam sendo alimentados em suas mentes. Nessa visão, o anil parecia em conflito, dividido entre seu desejo genuíno de ajudar e a marcha implacável do progresso científico. Não havia a sensação de que ele abrigava más intenções ou estava ativamente conduzindo a sociedade em direção a um futuro distópico. Em vez disso, senti um aviso: mesmo as inovações mais bem-intencionadas, não importa quão nobres fossem suas origens, podem ser distorcidas ou exploradas nas mãos erradas. A verdadeira preocupação não era a tecnologia em si, mas quem, em última análise, detinha o poder de controlá-la. Thomas me permitiu testemunhar a maneira como a excitação e o fascínio da conveniência turvavam o julgamento dos envolvidos. As pessoas ficavam tão arrebatadas pelas promessas de inteligência aprimorada, memória aprimorada e habilidades físicas que ignoravam os perigos potenciais à espreita. Gradualmente, essa tecnologia começou a se alinhar perfeitamente com a visão que eu tinha visto antes, uma visão de um sistema que carregaria a marca da besta, sutilmente, mas inegavelmente, entrelaçada no tecido da sociedade. A transição da aceitação voluntária para a conformidade forçada aconteceu com uma rapidez assustadora. À medida que os líderes do mundo reconheceram o potencial de unir os sistemas econômicos, sociais e de saúde sob uma única estrutura abrangente, a mudança em direção ao controle tornou-se inevitável. Em meio à crescente excitação em torno dessa tecnologia de ponta, senti um profundo e inquietante mal-estar. A humanidade estava prestes a conectar sua própria essência a uma rede artificial, movida por máquinas. Esse avanço, embora prometesse imensa conveniência e benefícios, também carregava o risco de se tornar uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles com intenções maliciosas. Se manipulada pelas forças erradas, essa tecnologia poderia facilmente evoluir para um instrumento definitivo de controle. Maria, em sua sabedoria, enfatizou que a integridade moral da humanidade não deve ser ofuscada pelo fascínio inebriante da conveniência e das maravilhas tecnológicas. Embora nem toda tecnologia seja inerentemente prejudicial, ela se torna uma ameaça quando substitui nossa consciência e nossa confiança na orientação divina. À medida que a visão se desenrolava, comecei a compreender a profundidade da tentação que a sociedade enfrentaria. As pessoas seriam inevitavelmente atraídas pelas promessas de milagres médicos, aprimoramento cognitivo e uma facilidade de vida sem precedentes. Mas, espreitando sob essas promessas brilhantes, havia uma questão muito mais preocupante, uma vez que abrimos nossas mentes a tal ponto: quem, ou o que, governará nossos pensamentos, nossas decisões e, finalmente, nossas próprias almas? Era essa questão que Maria queria urgentemente que a humanidade confrontasse antes que fosse tarde demais.
Após a visão envolvendo Thomas Drake e o rápido desenvolvimento da tecnologia, me foi mostrada outra sequência. Dessa vez, o foco mudou para o cenário político. A figura no centro da visão foi instantaneamente reconhecível, o primeiro-ministro do Reino Unido, de pé em um grande pódio, fazendo o que parecia ser um discurso de emergência. Seu tom era calmo, mas carregava um senso inconfundível de urgência. Senti Maria me pedindo para prestar muita atenção em como o público estava sendo influenciado, seja para o bem ou para o mal. Atrás do primeiro-ministro, grandes painéis exibiam gráficos econômicos flutuantes, atualizações sobre crises nacionais e imagens perturbadoras de agitação civil. A mensagem era inconfundível: a nação estava em turbulência, e medidas drásticas eram necessárias para restaurar a ordem e a estabilidade. Com precisão medida, o primeiro-ministro garantiu ao povo britânico que um novo plano abrangente resolveria a crise econômica e enfrentaria as ameaças globais. Uma por uma, ele delineou políticas que envolviam a integração de tecnologia avançada na segurança nacional, saúde e comércio. O sistema que eu havia testemunhado antes, a marca da besta, foi perfeitamente integrado a essas iniciativas. Foi apresentado não como uma agenda sinistra, mas como o próximo passo lógico e necessário para a segurança e recuperação econômica da nação. As pessoas ficaram cativadas. Alguns expressaram alívio, confortados pela certeza de que seu líder tinha uma solução. Outros, no entanto, estavam cheios de dúvidas, mas se sentiam encurralados por suas circunstâncias desesperadoras. Uma mistura de multidões aplaudindo e cenas de protesto encheram a tela. Diferentes meios de comunicação distorceram a narrativa em várias direções, apoiando ou criticando o plano do primeiro-ministro. No entanto, era evidente que a administração controlava a narrativa mais poderosa. O medo foi habilmente aproveitado para impulsionar a conformidade, fazendo com que as novas medidas parecessem o único curso de ação razoável. Enquanto isso, nos bastidores, políticos influentes, altos funcionários e lobistas corporativos trabalharam incansavelmente para moldar a narrativa a seu favor. Lucro e poder estavam entrelaçados com os objetivos altruístas declarados do plano do primeiro-ministro. Muitos dos políticos acreditavam genuinamente que estavam agindo no melhor interesse público, mas outros viam isso como uma oportunidade perfeita para consolidar poder e controle. A verdade mais profunda se tornou mais clara à medida que a visão progredia. O Reino Unido, antes um farol de liberdade, estava sendo silenciosamente direcionado a um sistema de vigilância e controle que ia contra os valores que antes defendia. Enquanto eu observava essa visão se desenrolar, pude sentir a tristeza de Maria. Sua tristeza não era direcionada aos indivíduos envolvidos, em vez disso, surgiu da percepção de quão facilmente a humanidade poderia ser desviada quando o medo e a ganância tomam o lugar da convicção moral. Mesmo dentro do gabinete do primeiro-ministro, senti a presença de motivações conflitantes. Alguns membros da equipe lutaram com suas consciências, mas foram levados pela maré avassaladora do ímpeto político. Outros abraçaram totalmente o plano, acreditando que estavam cumprindo uma missão justa. Também vi os rostos de cidadãos comuns, famílias que perderam seus empregos, indivíduos incapazes de pagar por assistência médica e pequenos empresários à beira da falência. Para essas pessoas, o plano do primeiro-ministro parecia uma tábua de salvação. Era simples e abrangente: adote este novo sistema, e todos os seus problemas seriam resolvidos. Mas por mais reconfortantes que fossem as promessas, algo essencial estava faltando: verdadeira liberdade, responsabilidade espiritual e a capacidade de questionar a autoridade sem medo de retaliação. À medida que a visão do papel do primeiro-ministro neste cenário em desenvolvimento chegava ao fim, entendi que a marca da besta não se apresentaria como um símbolo claro do mal. Em vez disso, surgiria por meio de leis bem-intencionadas, discursos persuasivos e uma dependência crescente da tecnologia, onde a convicção moral e a orientação divina seriam deixadas de lado em favor da conveniência e do controle. Este,
Acima de tudo, era o aviso que Maria queria que eu compartilhasse com o mundo. Devemos ser vigilantes, para não sermos influenciados por falsas promessas que, em última análise, nos afastam do caminho da retidão e da verdadeira liberdade.